Olá, Vulgar, meu nome é Otton Sá, seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui eu estou compartilhando o meu próprio processo de autoeducação, a partir da leitura da antologia dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. O meu objetivo aqui é sair da minha vulgaridade e alcançar uma aristocracia intelectual, uma elite intelectual. Então estou saindo da minha vulgaridade e tentando ser um pouquinho mais inteligentinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like no vídeo. E neste vídeo de hoje, eu vou tentar fazer uma articulação e explicar como que a leitura de um clássico pode nos inserir, né, na vida prática, na vida cotidiana, na nossa realidade, como que a leitura de uma tradição do passado não necessariamente significa uma revisitação a um museu que não tem um significado e nenhuma aplicação prática no nosso dia. Bom, no nosso projeto de reforma clássica e de autoeducação, nós estamos passando a ler o teatro grego. Então, atualmente, eu estou lendo o teatro grego. E o último teatro grego que eu li foi a peça chamada As Traquínias, de Sófocles. E nas Traquínias, você pode ver o resumo da peça clicando no card aqui. E nela nós temos Dejanira e o sofrimento de Dejanira. Por quê? Dejanira ama seu marido, Héracles. Héracles sai para fazer as suas missões, as suas tarefas e passa algum tempo, né, sem retornar para casa, e diante da notícia de seu retorno, Dejanira fica feliz, mas ela fica angustiada, porque ao retornar, né, Héracles vem trazendo junto a ele, né, uma concubina, uma outra mulher chamada Iole. E Dejanira, portanto, entende que Iole, essa jovem moça, vai ser uma ameaça ao seu casamento. Então ela fica desesperada e ela quer salvar o seu casamento. E para salvar o seu casamento, ela acha que tem em mãos uma poção do amor. Essa poção do amor foi dada a ela como um dom, como uma dádiva, pelo centauro Nesso. E foi dada a ela quando Nesso estava prestes a morrer. E o Nesso foi morto por Héracles, o marido de Dejanira. Então, na verdade, Nesso enganou Dejanira, dizendo que era uma poção do amor, quando na verdade era apenas um veneno mortal para Nesso vingar vingar sua própria morte, né? Então ele queria atingir Héracles. Então Nesso engana Dejanira, se deixa ser enganada, né? Ela usa essa poção do amor e acaba matando o seu próprio marido. Dejanira não suporta isso e ela comete suicídio. O seu marido, o Héracles, descobre que Dejanira foi enganada, né? E desta maneira cumpre-se a profecia que foi dita acerca de como ele, o Héracles, morreria. E Héracles morreria pelas mãos de um morto, né? De uma pessoa que já habitava no Palácio de Hades. E dessa forma que se dá essa tragédia. É uma tragédia bem sombria, bem pessimista. Nós não temos ali redenção alguma. Nós só temos esse final trágico, né? Essa morte, né? Tanto de Dejanira como de Héracles. E diante disso eu fiquei com uma pergunta. Porque no texto, a gente vai olhando, a gente vai observando o texto, e o texto vai dizendo para a gente que Dejanira tem boas intenções. Dejanira tem boas intenções. Dejanira tem boa vontade. Dejanira buscou o bem. E durante a leitura do texto, eu fiquei me perguntando, bom, como é que Dejanira teve uma boa intenção se ela quis usar uma poção do amor para garantir o seu relacionamento, para salvar a sua família, para salvar o seu casamento? E eu fiquei meio em crise com aquilo, tentando entender em que lugar estaria a boa ação de Dejanira, porque na minha cabeça não fazia sentido. Como que alguém via uma poção do amor age de uma maneira bem feita?
E eu cheguei nesse tipo de crise porque às vezes eu fico pensando ali nas situações éticas que acontecem no nosso dia. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, né? O quão importante é a leitura desses textos e o quão relevante é ainda a aplicação deles para a nossa vida aqui na pós-modernidade. Então, essa peça foi apresentada em cerca de 400 anos antes de Cristo e a gente está em 2025, então a gente tem mais de 2.400 anos aí de diferença, mas que a gente ainda consegue extrair princípios éticos que são universais. Então, eu não vou dar aqui uma aula de ética, tá bom? Nem é esse o meu objetivo, mas eu vou tentar explicar dois tipos de ética que nós podemos avaliar as nossas próprias decisões, porque toda decisão que a gente tem é uma decisão ética. Então nós podemos avaliar isto. Então vamos lá, né? Deixa eu explicar aqui para você. Então nós temos basicamente dois tipos de ética, bora dizer assim. Então nós temos um tipo de ética em que o que importa é a intenção e a natureza da ação em si, né? E não o seu resultado. Para este tipo de ética nós chamamos deontologia. Então a ética deontológica é aquela que está preocupada com a intenção e a natureza da ação em si, né? Deon, né, do grego, significa dever. Então, portanto, a deontologia está focada no dever e nas regras morais, né? E o filósofo talvez mais associado a isso seja o Immanuel Kant, né? A teoria de Kant. E o contraste dessa teoria, né? O contraste desse tipo de ética é a teoria ética que foca exclusivamente nos resultados ou consequências de uma ação. E essa teoria é chamada de consequencialismo, né? E a forma mais conhecida de consequencialismo é o utilitarismo, que vai defender o quê? Que a ação correta é aquela que produz maior felicidade para o maior número de pessoas, né? Então é o consequencialismo. Então, como é que a ética deontológica se relacionaria com a ação de Dejanira? Então, isso daqui é importante. Por quê? Porque a gente está avaliando a boa vontade de Dejanira. Então, o texto diz assim, ela teve uma boa vontade. Mas quando a gente olha para a consequência, a gente vê assim, bicho, cara, que boa vontade foi essa? Ela se suicidou, ela se matou, o marido matou, o marido morreu, né? O filho se deserdou, disse que ela não era mais mãe dele. Então as ações foram completamente desastrosas e trágicas. Então, se a gente fosse olhar a partir da perspectiva de um consequencialismo, então que conclusões teríamos? Então vamos analisar a ética de Dejanira. Então vamos lá. Então a primeira perspectiva é a perspectiva consequencialista, né? Então, ou seja, baseada nos resultados. Então, para um consequencialista, a análise é brutalmente simples. Nós temos a ação, ou seja, Dejanira deu a Héracles uma túnica envenenada. Independente se ela estava achando que que aquele líquido, que aquela poção que ela tinha era uma poção do amor, realmente, ou um veneno, independente dela saber ou não, havia uma limitação do seu entendimento, mas independente da limitação do seu entendimento, o fato foi que a túnica estava envenenada. Então essa foi a ação dela. E aqui não importa se ela sabia ou não, né? Nós temos a ação. Dejanira deu a Héracles a túnica envenenada. O resultado, Héracles sofreu uma morte agonizante. E depois Dejanira mesma cometeu suicídio, causando dor e caos na família.
Então ela queria o conserto da família, mas a consequência foi dor e caos. Foi o desmembramento, foi o fim de sua família. Ela queria a manutenção da família, né? Mas o resultado foi dor e caos em sua família. Então o veredito, né? A ação foi errada. Então o consequencialista vai olhar e vai dizer: a ação foi catastroficamente errada. Por quê? Porque as suas boas intenções são irrelevantes diante do desastre que ela causou. Então não importa se ela queria salvar a família, o que importa é o resultado da ação. Então, muitas vezes, quando nós vamos falar de ações e de ética, muitas vezes nós julgamos as nossas ações pelos resultados. E o perigo disso é porque aqui a gente pode ter até algo um pouco maquiavélico, que assim, não importam os meios, o que importa é o fim, o que importa é o resultado. Então, se o meio for imoral, se o meio for equivocado, se o meio for errado e, consequentemente, o resultado for positivo, acabou. O que vale é o resultado. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ética, principalmente se o meio que a gente utiliza é um meio muitas vezes imoral, é um meio inadequado. Então eu tendo a não ser consequencialista em minha ética. Eu, Otton, tá bom? Você pode avaliar. Não, Otton, eu concordo. Não importa o meio, se o resultado for positivo, acabou, velho. Se eu vou ficar feliz ao passar no concurso público e para passar no concurso público eu vou comprar o gabarito, então não importa, velho. O que importa é o resultado. Eu feliz, passei e acabou. Então o meio não importa. O que importa é o fim. Então, do ponto de vista do resultado, a ação de Dejanira é indefensável. Então o resultado foi o caos da família. Agora vamos para a segunda perspectiva, que seria a perspectiva deontológica, ou seja, baseada na intenção / dever. Então aqui a análise é mais sutil, tá bom? E é uma análise mais interessante do meu ponto de vista pessoal. Porque um deontólogo não olharia para a morte de Héracles, necessariamente, mas sim para a natureza da ação de Dejanira no momento em que ela a tomou. Então, no momento em que Dejanira, uma muriçoca aqui, no momento em que Dejanira tomou a ação, nós temos que verificar a natureza dela. Então, a pergunta central para um deontólogo seria: qual era a máxima? Ou seja, qual era a regra, o princípio, né, universal por trás da ação de Dejanira? Então eu botei aqui que a gente poderia elaborar a regra, a máxima da ação de Dejanira da seguinte forma: para preservar o meu casamento e o amor de meu marido, usarei um meio que acredito ser mágico para garantir a sua fidelidade sem o seu conhecimento. Então era isso. Então quando eu estava pensando aqui nessa boa ação de Dejanira, então o que tinha me incomodado era simplesmente o fato de Dejanira... Matei aqui a muriçoca, tadinho. Não sei se vocês já viram um meme, né, um vídeo que a galera bota várias formas de matar mosquito. Tem regiões do Brasil que chamam de mosquito, né? Tem região que chama de carapanã, tem região que chama de muriçoca, né? Aqui eu matei o bichinho, tadinho, né? Então aí tem um vídeo que mostra várias maneiras, né? Tem um raio laser, tem umas agulhadas, tem... Enfim, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Me vinguei agora aqui. Fui vulgar, né? Fui vulgar na minha atitude aqui. Mas o que estava me incomodando na atitude de Dejanira era o fato de o texto falar que era uma boa ação e eu me questionar como é que poderia ser uma boa ação se ela estava manipulando o marido. Então, como é que uma boa ação
se igualaria à manipulação. Então, na minha cabeça, o texto estava errado. Eu falei, cara, Sófocles está errado aqui, velho. Não tanquei esse negócio aqui. Esse negócio aqui está intancável, né? Não tem como conciliar uma boa ação com uma manipulação. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para a gente analisar essa ética. Então, um deontólogo rigoroso, por exemplo, como um Kant da vida, analisaria essa máxima, que eu falei ainda há pouco, né, e provavelmente consideraria essa máxima moralmente errada. Só que por razões diferentes do consequencialista, né? Então, o consequencialista, ele ia olhar para o resultado, a destruição da família. Então, a atitude de Dejanira foi completamente errada, completamente equivocada. Mas, para um deontólogo, ou seja, aquele que está olhando a natureza da ação em si, nós temos 2 pontos que eu queria falar aqui. Primeiro, seria a violação da autonomia. Ou seja, Dejanira não está respeitando Héracles como um ser racional e autônomo. Ela não diz assim, Héracles, pô, tu vai trocar a mulher da tua juventude, a gente construiu uma família, etc e tal. Vai trocar isso por Iole, cara. O que tu viu nessa mulher? Tu viu só beleza? A beleza é passageira, daqui a pouco ela vai ficar mais velha, né? Daqui a pouco ela vai ficar feia também, sei lá, ela vai envelhecer mal. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai entrar de novo nesse ciclo, porque tu vai olhar uma mais jovem, vai trocar, e tu vai construir o quê? Né? Então, Dejanira, ela não foi na base do convencimento, da conversa, sei lá, se ela quisesse. Ela não, ela violou a autonomia, né? Então, ela estava tentando manipular suas emoções e controlar o seu comportamento, né, do seu marido, através de um artifício, ou seja, de uma poção mágica. E aqui a gente tem uma brasilidade maravilhosa, né? Uma brasilidade maravilhosa. Eu até olhei assim meio para cima porque eu estava imaginando aqui aquelas plaquinhas nos postes. Não sei se na cidade de vocês tem isso, se na tua cidade tem isso, né? Mas aqui eu moro em São Luís, Maranhão. E aqui em São Luís, nós temos várias plaquinhas nos postes que diziam assim, fulana de tal, devolvo, trago seu amor em 3 dias. Então, este tipo de atitude é uma atitude moralmente errada. Eu vou violar a autonomia de uma pessoa porque eu simplesmente quero, porque eu simplesmente desejo um determinado resultado. Aí eu vou contratar um serviço espiritual, um serviço religioso, para violar essa autonomia. Então vou utilizar a pessoa para atingir um fim, que seria uma felicidade. No caso de Dejanira, ela usou o marido como um meio para atingir um fim, que seria a felicidade conjugal dela. Ela não utilizou o marido como um fim em si mesmo. Então, para Kant, por exemplo, usar pessoas como meros meios para determinados fins é uma das proibições morais fundamentais. Eu não posso utilizar o outro como um meio para eu alcançar um objetivo. Isso é meio sociopata, né? Então eu vou utilizar A para poder eu alcançar um fim que eu desejo. Então é meio sociopata, é uma violação da autonomia da outra pessoa. E Dejanira age desta maneira, porque ela tem uma intenção até boa. Ela quer salvar a família. Ora, quem não quer salvar a família? Certo? Quem não quer manter um relacionamento? É algo positivo, percebe? Não é algo errado. Tá? O erro não está nisso. Né? Então por isso que a intenção dela é boa. Mas a natureza da ação é moralmente equivocada. E nós temos o segundo ponto, que é o engano e a manipulação. Então a ação em si de Dejanira é baseada em engano.
embora ela mesma tenha sido enganada pelo Centauro Nesso, seu plano consiste em secretamente alterar os sentimentos de Heracles. Então ela não está convencendo, tentando conversar, racionalizar junto com Heracles e tal. Não, é na intocada. Ela quer alterar os sentimentos de Heracles para fazer com que ele continue casado com ela. Né? Então, uma ação baseada na manipulação é, para uma pessoa que segue a ética deontológica, intrinsecamente errada, né? Independente de funcionar ou de se ter boas intenções. Então, a nossa conclusão, para o vídeo não ficar tão longo assim, enquanto o consequencialista condena Dejanira pelo desastre que ela causou, né, o resultado de sua ação, um deontólogo condenaria pela natureza de sua ação, ou seja, uma tentativa de manipular e controlar a vontade de outra pessoa, violando a sua autonomia. Né? Só que a deontologia faz com que a gente consiga compreender melhor esse sentimento de pena em relação a Dejanira, né? Uma certa compaixão, né? Porque a sua motivação, ou seja, o desejo de preservar o amor e a família, vem de uma boa vontade, assim, no sentido coloquial, né? Então ela tem uma boa intenção. Eu sou psicólogo, eu trabalho com clínica, atendimento, eu trabalho com psicoterapia, né? E, ora, quantas pessoas não agem igual o Dejanira agiu? Elas têm uma intenção boa. Tom, eu sou, sei lá, ciumenta possessiva, eu sou ciumento possessivo, porque eu quero manter o relacionamento. A intenção é boa, até. Né? Eu quero manter o relacionamento, eu quero atingir tal coisa, mas a gente tem a tragédia. Por quê? Sob a ótica deontológica, a boa motivação leva a escolher uma ação moralmente imperfeita, ou seja, uma manipulação. E que, por ocasião do destino, teve as piores consequências. Então, ainda que Dejanira tivesse conseguido manter o casamento com Heracles, ainda assim a ação moral dela seria imperfeita, percebe? Não seria uma ação moral adequada. Então nós temos que ter este tipo de cuidado, né? E essa reflexão sobre o comportamento de Dejanira é muito interessante para poder a gente avaliar as nossas próprias condutas, né? Então, assim, a ética deontológica faz com que a gente consiga separar as camadas, né? A gente pode simpatizar com a intenção de Dejanira, ou seja, o seu amor e o seu desespero, né? Tentar salvar a família, mas ao mesmo tempo a gente consegue reconhecer que o princípio de sua ação, ou seja, usar uma porção do amor, um artifício para controlar outra pessoa, é moralmente problemático. Então, mesmo que a túnica tivesse funcionado como uma porção do amor inofensivo, né? Então, independente do resultado, nós conseguimos julgar, nós conseguimos olhar para a natureza da ação. E quando a gente faz isso, eu sou partidário disso, né? A gente consegue avaliar cada vez mais, a gente vai ter um refinamento das nossas ações morais. A gente vai avaliar a natureza das nossas ações. Né? E dessa maneira a gente pode conseguir sair da barbaridade, da vulgaridade. Então nosso objetivo é alcançar uma elite intelectual, mas essa elite intelectual ela reflete na nossa conduta. Porque não adianta a gente acumular conhecimento e achar que isso é uma elite intelectual. Não. Essa elite intelectual ela aponta, né, para a busca da verdade. Então, a verdade ela está ligada ao bem. E o bem está conectado a uma atitude moralmente correta.